Você sabia que no Brasil, para se obter o registro de um produto agroquímico, é necessário passar pelo crivo de 3 órgãos, o IBAMA, a Anvisa e o Ministério da Agricultura? Para simplificar esse caminho, que muitas vezes acaba travando o processo, o deputado Antônio Bauman, do PSB do Ceará, propõe a criação de uma agência nacional de agroquímicos e fitossanitários orgânicos. Ele está aqui com a gente para explicar sua proposta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Essa sua proposta, primeiro eu queria, antes de entrar na proposta, que o senhor explicasse para a gente o que são esses produtos. Bom, são produtos que entram no manejo da cultura, de várias culturas do setor primário brasileiro. Como nós somos o presidente da Frente Parlamentar da Fruticultura, essa proposta é uma proposta que vem de encontro ao interesse do setor da fruticultura brasileira, mas certamente tem uma interface com todo o agronegócio brasileiro, porque o problema é um problema recorrente. São defensivos agrícolas, São isso? defensivos agrícolas, são outros tipos de produtos de natureza que são complementares, não são necessariamente contra pragas, mas são produtos que podem dar mais qualificação ao produto, qualificação comercial. É o que se chama de melhoramento. De melhorar o aperfeiçoamento e a melhoria da produtividade da agricultura brasileira, da fruticultura brasileira. Nós temos um grave problema hoje, quando o tema de competitividade no Brasil é um tema que está sendo cada vez mais suscitado em diversas áreas da produção brasileira, da indústria também. Então, no caso da fruticultura, o Brasil tem um imenso potencial nessa área, muito especialmente em áreas irrigadas, mas a fruticultura ela vai do Rio Grande do Sul ao Amazonas, cada estado com o seu tipo de produto, mas... O clima favorece muito, né? E cada uma tem a maçã, tem a uva, tem a pera, tem a manga, tem o abacaxi no Nordeste, tem o melão, tem muitas frutas no Brasil. E o Brasil, hoje, para se registrar um produto, muitas vezes leva anos e anos para poder registrar um determinado produto. Isso por causa dessa burocracia. 3 órgãos então distintos. você não tem os produtos regulamentados e registrados em tempo hábil. Quando esse produto é registrado, a empresa, por sua vez, já teve problema de mercado, né, já sofreu por não ter a competitividade e a qualidade de exportação, ou mesmo uma qualidade maior do produto para colocar no mercado nacional. E isso gera também uma defasagem tecnológica. Quer dizer, nós temos que admitir que cada vez as pesquisas sobre esses produtos que ocorrem no mundo inteiro são pesquisas que tornam os produtos cada vez mais amigáveis à saúde humana e cada vez menos agressivo e mais amigável com o meio ambiente. Então, a proposta da agência é agilizar os registros, promover a fiscalização devida, dar competitividade ao setor da fruticultura brasileira e, por consequências de outros links, ao agronegócio brasileiro, e, ao mesmo tempo, fazer uma relação mais próxima com instituições internacionais na participação de pesquisas no desenvolvimento de novas moléculas. Quando a gente fala novas moléculas, são as moléculas que compõem esses agroquímicos. Porque hoje, deputado Antônio Bauman, hoje esses produtos são muito, a maioria deles são de multinacionais. O Brasil não tem uma produção própria desses defensivos, salvo engano. O senhor acha que essa agência, ela iria também servir para alavancar o desenvolvimento de... Certamente, porque o indústria objetivo nacional quando a dessa gente, área. inclusive, quando fala no desenvolvimento de novas moléculas, nós não estamos falando do registro de novas moléculas, nós não estamos falando do registro de novas marcas. Exatamente para garantir... Para não ter a patente que o senhor fala. A patente e a exclusividade de mercado de determinadas marcas de defensivos e agroquímicos no Brasil. Então, o objetivo é promover essa articulação com entidades de pesquisa internacionais e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade de se desenvolver as pesquisas no Brasil para que essas moléculas, e não marcas, tenham no Brasil muito mais possibilidade de ser operada por empresas brasileiras e fabricada por empresas brasileiras. Agora, deputado Antônio Bauman, muito se critica a atuação de algumas dessas agências reguladoras que foram criadas no Brasil. Como é que o senhor vê essa questão e propõe mais uma agência?
Porque o modelo brasileiro é um modelo que não opera. Nós já estamos partindo de uma realidade, nós não estamos partindo mais de um pressuposto. Nós estamos partindo de uma realidade. A proporção que cada instituição, Anvisa, IBAMA, o Ministério da Agricultura e qualquer outros ministérios ou instituições que têm interface com essa questão do registro e da regularização, da regulamentação, então esse processo burocrático não pode levar tantos anos como leva no Brasil. E isso significa dizer que o Brasil perde competitividade não só para o mercado internacional, como eu falei, mas para o mercado interno. Eu vou dar um exemplo assim, bem para ficar bem claro. O Brasil consome uma uva produzida no Chile que tem um tratamento adequado lá com um determinado agroquímico para dar a essa uva a uniformidade na coloração. Mas essa uva é consumida no Brasil porque utilizou um determinado agroquímico no trato da sua cultura no Chile. Mas o produtor brasileiro, o fruticultor brasileiro, não pode usar esse mesmo produto. E, no entanto, a importação é permitida. É permitida. Então, o que é que isso causa? Obviamente, a falta de competição do fruticultor brasileiro e a falta, por consequência, do emprego no meio rural, que é o emprego que se mais ambiciona, que é exatamente o emprego que fica lá na sua cidade, fica no meio agrícola, não tem a necessidade de se deslocar para as grandes capitais para não termos a mazela que nós temos hoje. Agora, deputado Antônio Bauman, muito se critica o que causam os agrotóxicos. A gente vê várias matérias de excesso desses produtos, de prejuízos para a saúde humana. E o senhor alerta que hoje se está, de certa forma, criminalizando a maioria dos nossos produtores. Será que essa agência vai atuar? Como a agência poderia melhorar essas relações? Certamente essa agência vai solucionar essa questão. Porque, veja bem, um determinado agroquímico, ele não é registrado no Brasil, e muito menos regulamentado, e o produtor não podendo usar esse produto, ele cometeu um crime na legislação brasileira. Então, de um lado, as instituições não promovem rapidamente o registro desses agroquímicos. Por consequência, a produção brasileira não tem competitividade. Por outro lado, o produtor, se usar, é considerado um criminoso. É um crime como outro qualquer. Então, isso é uma questão grave no Brasil para o fruticultor e é uma questão grave para o próprio país que não tem participação expressiva no mercado mundial de fruta, apesar de ser, muitas vezes, um grande produtor de vários tipos de fruta, comparando com outros países que são exportadores. E aí fica uma situação ambígua, porque ao mesmo tempo que o produtor não pode usar, o Brasil permite a importação de produtos que usaram substâncias proibidas aqui. Exatamente. É isso, a questão básica. Perfeitamente. E isso tem prejudicado a fruticultura, claro. O senhor é o presidente da frente da fruticultura aqui. Que outras propostas tem à frente como prioritárias? Aí tem vários aspectos, né? Nós precisamos desenvolver a pesquisa também em vários tipos de fruta no Brasil, em vários tipos de produtos no Brasil. A gente tem muitos exemplos de que a proporção que você investe em tecnologia, investe em melhoria do padrão, investe em desenvolvimento genético de determinados tipos de fruta. E o Brasil tem um país tropical, tem uma ampla oferta de frutas que poderiam ter expressão no mercado internacional e exportar esses produtos. Na verdade, esses produtos não se desenvolveram tecnologicamente a ponto, nem comercialmente, a ponto de se poder colocar e vender no mercado internacional. É mais uma questão, então, de investimento em pesquisa e tecnologia. Mas há outros desdobramentos disso, que é uma meta importante da agência, que é o investimento na divulgação comercial da fruta brasileira no exterior, como outros países fizeram, na promoção das feiras, na promoção das marcas, na promoção da origem. E esse é um investimento que certamente gera muito resultado comercial, porque além de ampliar expressivamente a exportação brasileira,
ela dá à fruta brasileira credibilidade no mercado internacional. Então, você ter a garantia de um BRICS mínimo, que é o teor de açúcar de uma fruta, carimbado na embalagem, a embalagem, por sua vez, adequadamente feita para enfrentar o movimento numa gôndola de um supermercado, quer dizer, um produto todo composto e, por isso, merecedor de uma promoção internacional. Deputado Antônio Bauman, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Lhe lembro que esse programa também é transmitido pela Rádio Câmara. Parabéns por sua proposta. Obrigado. E você que nos acompanha, um grande abraço. A gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.